Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Tão Forte, Tão Perto, que é um filme com Tom Hanks, Sandra Bullock e Viola Davis. Ou seja, se você não assistiu, você precisa assistir, porque tem três componentes ali maravilhosos que a gente já sabe que o filme vai ser bom, né, gente? O filme é muito bom, é emocionante. Preparem os lencinhos se você não assistiu e se você assistiu, escreve pra gente. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse filme. Você precisou de lencinhos? Porque o filme é muito forte. É um filme que fala sobre um menininho que perde o pai no 11 de setembro. Mas também logo vem falar para a gente aqui a ficha técnica, mas antes dele falar a ficha técnica para a gente, aproveita que você está aqui, deixa o seu like, dá o seu joinha aqui para a gente, segue a gente no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos, e deixa a sua sugestão, deixa para a gente aqui os seus comentários, porque cada vez que vocês deixam comentários aqui no YouTube, Tatiana Benites, né, vocês ajudam a gente também a crescer um pouquinho mais no canal, e daí o YouTube entende que é alguma coisa relevante, que tem um conteúdo legal, e acaba sugerindo também os nossos vídeos para outras pessoas. Então, se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, ou assistindo a gente pela TV Mundo Maior, então também deixe o seu like nesses canais, mande os seus comentários por esses canais, porque a gente vai receber de todo o coração e vai também responder a cada um, tá? E daí, se você está assistindo a gente por esses canais, depois vem aqui assistir no canal Tatiana Benites, onde tem todos os outros programas que nós gravamos. A gente tem aí mais de 240 programas Sessão Pipoca Espiritual gravados e outros programas aqui na nossa programação semanal. Nós temos programas de segunda a sexta-feira, toda semana, e também, às vezes, nós temos programas também aos sábados. Então, convido vocês a fazerem parte dessa nossa grande família. Mas hoje a gente está aqui para falar do filme Tão Forte e Tão Perto, e o Damião vai falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Olá aos amigos que nos acompanham, mais uma sessão Pipoca Espiritual, Tati. E aí, Tão Forte, Tão Perto, data de lançamento, 24 de fevereiro de 2012. O diretor, Stephen Daldry, 2 horas, 9 minutos de duração, uma aventura, um drama, o filme Tão Forte, Tão Perto, é baseado no romance Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, do escritor norte-americano Jonathan Safran Foer, e apresenta o garoto Oscar, de apenas 11 anos, de assimilar a perda do pai, Tom Hanks, que participa de uma reunião em uma das Torres Gêmeas na hora dos atentados de 11 de setembro em Nova York, uma das tragédias pessoais causadas pelos ataques do 11 de setembro de 2001. O filme tem esse grande elenco, né, do filme, e de muita emoção, né, Tati? Muita emoção. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha, e depois da vinheta a gente começa a nossa análise espiritual. Então, gente, o filme Tão Forte, Tão Perto é um filme bem forte, porque é um filme que mexe muito com as nossas emoções, pelo menos mexeu bastante com a minha, porque é um filme que vai falar de luto, vai falar do ataque de 11 de setembro, mas ele vai falar de um luto de uma criança. O luto de uma criança que perde o pai, né, e que se sente culpada,
É uma criança que tinha muita ligação com o pai e que ele acaba sofrendo por aquilo, mas ele sofre calado, ele não se abre para as outras pessoas. E como com o pai ele tinha ali umas brincadeiras só entre eles, de investigar coisas, de mistérios, de tesouros e tudo mais, ele descobre, né, alguns elementos, algumas coisas dentro das coisas do pai. E aí ele começa uma grande jornada para descobrir de onde vem aquela chave que ele encontrou, né, por o que que aquilo significa. Então ele busca um porquê continuar, né, nessa busca de respostas de coisas que ele não conhece. E isso faz com que essa grande busca, essa grande jornada, faça com que ele aprenda algumas coisas. O filme fala sobre o luto de uma criança. Então, cada um de nós entende a morte do corpo físico de uma forma. Cada um de nós tem a questão da morte diferente dentro de nós, né? E a criança, né, que tinha uma ligação tão forte com o pai, de repente vê as notícias, né, e descobre que o pai estava naquele prédio, naquele momento, e o pai deixa recados na caixa postal antes do desencarne, então ele fica muito, foi um caos na época, né, as pessoas só falavam nisso, mostravam o tempo inteiro as cenas na televisão, então era muito duro para nós que nem conhecíamos ninguém ali, já era muito duro de ver, né? Agora imagina para uma criança que tinha alguém ali, ou para alguém, né? Não só uma criança, mas para qualquer pessoa que tinha ali um ente querido. Então, a dor é muito maior. E uma criança que ainda não conseguia entender muito sobre a vida, que ainda está aprendendo a lidar com a vida, tem que lidar com a morte. E tem a avó, que é super parceira dele, e que ele recorre a ela de noite, de madrugada, e é uma super parceira que está ali para apoiar. E tem a mãe que também está tão desestruturada quanto ele, sem saber o que fazer, que rumo tomar e como ajudar o filho, né? Então é muito difícil o filme, assim, eu achei um filme muito forte, muito difícil, muito emocionante, porque são muitos fatores dentro desse filme. Mas eu acho que o luto é o que fala mais alto ali nesses temas, né, Damião? Sim, né? É a perda do pai ali, né? E aí, a hora que ele tem a perda do pai, a temática que circunda o filme, né, Tati? Tão forte e tão perto sobre as pessoas, suas perdas, as pessoas com sobrenome, achada por um acidente, assim como acharam uma pessoa, dono da chave, lidar com o luto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Nas instruções dos Espíritos temos o bem e o mal sofrer. À primeira vista, né, Tati? Pareceu uma contradição. Como sofrer bem? E, amigos, sofrer bem é compreender que as provas suportadas com resignação é que poderão nos levar ao reino de Deus. Sabe, o Espiritismo não promete facilidades aos seres humanos na Terra, tão imperfeitos que somos, né, Tati? E nem vem nos isentar o homem da dor ou o sofrimento. No entanto, oferece força, paciência, esperança. Olhe, coragem àqueles que conseguem provar sua fé, sua firmeza, perseverança, sua submissão à vontade divina. Jesus nos prometeu consolo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o filme também fala, né, Tati? Porque ela falando de culpa. Apresenta o garoto lidando com luto, que se sente culpado, sabe?
E essa jornada do menino serve ao mesmo tempo para conectá-lo ao pai e permitir o seu crescimento. Pergunta 992 do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência do arrependimento do estado corporal? Avançar, desde que a vida presente se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Infelizmente, né, Tati, a sociedade nos condicionou por muitos séculos, né, a autopunição. Quando falhamos, e mesmo que essa forma de correção não seja física, como acontece em algumas culturas com a autoflagelação, automutilação, somos levados a remoer, ressentir o erro reiteradas vezes, até que venha o arrependimento, quando é muito mais simples e menos doloroso reconhecer para si mesmo que errou, reparar, se possível, pedir perdão, se possível, e modificar o comportamento, entender que aquele erro resultou em consequências ruins e seguir a vida como deve ser, sem a necessidade de automutilar mentalmente. A culpa nos faz vítimas de nós mesmos. Carregamos e remoemos o fardo, o ato que fez nossa consciência pesar, e essa culpa nos envenena pouco a pouco, uma vez não conseguimos nos perdoar pela falta cometida, né, Tati? Exatamente. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, né, com as nossas culpas, com essas perdas, com essas coisas que acabam ficando, né, fazendo parte da nossa história, e tudo bem, porque vão fazer parte da nossa história de verdade, né, é parte do nosso crescimento, mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E quando a gente é criança, é mais difícil, né, e ainda mais quando a gente não se abre, né, as pessoas não vão saber o que a gente está sentindo. A gente só consegue ajuda, gente, quando existe comunicação, porque a comunicação, ela é a base para o nosso relacionamento. Se a gente não fala, as pessoas não são obrigadas a entender o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Então tem muita gente que fala assim, mas era óbvio. Não, não é óbvio. O que é óbvio para você não é óbvio para mim, porque eu vivi um luto diferente do teu luto. Então, para mim, eu não entendo dessa forma. Então, quando a gente se comunica, é muito mais fácil. Este menino não comunicava o que estava acontecendo com ele. Ele se revoltava porque ele se sentia culpado. Então, quando ele consegue falar, né, ele tem aquela catarse para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo com ele. Mas antes disso, ele tem essa busca. O pai para ele significava muito, né? Ele tinha uma amizade muito grande com o pai, uma cumplicidade muito grande com o pai, mais que com a mãe, né? Então, para ele, aquilo foi um golpe, a perda do pai, né? A partida do pai antes. E ele tem essa questão de que ele acha uma chave nas coisas do pai. Então ele fala, uma vez ele falou tal coisa, ele começa a tentar ligar os pontos, mas nada liga, né? E o pai tinha feito um jogo com ele, né, de uma cidade e tudo mais. E ele fala, talvez isso seja uma pista. E ele resolve tentar descobrir quem é o dono daquela chave, o que vai abrir aquela chave abre o quê, né? Para isso, ele faz uma lista, ele acha uma palavra e que ele julga que é um sobrenome de alguém que está ali na chave. E ele sai em busca, ele pega ali a lista. As pessoas de hoje em dia não vão saber o que é, mas as pessoas da minha idade, para mais, saberão que é uma lista telefônica, né? E que é um livro impresso de todos os números de telefone das pessoas daquela cidade, né? Existia isso? Existia, minha gente. Aí no filme mostra que ele pega a lista telefônica lá e começa a ver, né, todos os nomes com aquele sobrenome. E ele vai anotando, vendo onde essas pessoas moram, e ele vai na casa de cada uma dessas pessoas para ele ver se ele consegue
descobrir de quem é a chave. E podia não ter nada a ver aquela palavra, podia não ser um sobrenome. E é interessante porque ele vai sozinho, é uma criança, e ele acaba correndo riscos, né? Porque é uma criança, como é que ele pega uma lista e pega ele não pega ônibus, ele não pega nenhum meio de transporte, porque ele tem medo. Ele é uma criança que tem vários medos, várias inseguranças. Então ele vai andando, ele vai descobrindo quanto tempo ele leva para chegar nos lugares, faz lá, desenha um mapinha e tal, e vai andando, vai andando, vai andando, e ele vai conhecendo pessoas diferentes, pessoas que o acolhem bem, pessoas que recebem bem, pessoas que recebem mal, né? E é interessante porque como ele é uma criança, apesar de muita gente também tratar mal, muita gente trata muito bem e acaba contando as histórias da vida dessas pessoas. Junto com essa chave, ele encontra uma máquina fotográfica. Então, para registrar que ele passou por aquela pessoa, que ele conheceu e tudo mais, ele tira uma foto e vai guardando, como se fosse um catálogo, né? Ele vai catalogando tudo que ele já fez. Ah, isso aqui eu já falei, a chave não é dele, mas tem lá a foto, tem lá a história da pessoa, né? Tem lá o nome da pessoa. E como é interessante isso que ele faz, porque ele vai conhecendo a história da vida das pessoas. Então, quando a gente conhece a história do outro, isso enriquece a gente aprende com a história do outro. É por isso que eu quis fazer, e eu gosto de fazer, a sessão pipoca espiritual. Porque a sessão pipoca espiritual, a gente vai ouvir, a gente vai ver as histórias das pessoas nos filmes, por isso que eu gosto tanto de história real, né? Porque a gente vai aprendendo com a história do outro, a gente aprende com o erro do outro, com o acerto do outro, o que eu posso levar para mim, o que eu quero deixar de lado. Então, com isso a gente vai entendendo os outros mundos individuais, né? E é legal porque ele acaba conhecendo pessoas e conhecendo essas histórias, e mais lá para frente ele vai entendendo tudo isso, né? O que ele aprende com cada pessoa, porque o encontrar a chave é só um detalhe, né? Esse caminho que ele percorre, essa história que ele vai trilhando, é algo muito mais especial do que só encontrar a chave ou encontrar o dono daquela chave, né? Então ele vai aprendendo com cada história, né? Apesar da culpa, né? Mas as nossas buscas, né? Elas são assim na vida. A gente vai aprendendo de um lado, a gente sofre, a gente tem que aprender, tem que estudar uma coisa, tem que passar por tantos obstáculos, tem que conhecer tantas pessoas para conseguir um objetivo. Depois que a gente conseguiu aquele objetivo, a gente vai traçar um novo. E daí a gente vai ter que passar por novos caminhos, vai ter que traçar de novo outras estratégias para a gente conseguir aprender novas coisas. São as nossas buscas, né, Daniel? Sim, sim. E essas buscas nossas, né, Tati? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis. E a outra, né? Ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, porque é o seguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho. Isso que põe em ação as forças da inteligência, aquilo que a gente fala muito aqui no canal, né, Tati? De colocar em ação, né? Buscar significa esforçar-se por achar, procurar. Isso remete às reflexões sobre a vida e os nossos próprios propósitos, né? Temos sempre, como filhos de Deus, todas as possibilidades, todas as qualificações, todos os recursos materiais e espirituais necessários. Por isso, o trabalho de vencer os desafios é de cada um, a fim de conseguir o desenvolvimento pleno de todo o seu potencial intelectual e moral. E aí que você estava falando também, né, Tati, me veio lembrar, quando você diz, né, que o caminho, né, para
para ele encontrar a resposta da chave, o caminho foi mais importante que o encontro final. Me lembrou que outro dia você estava falando aqui na sessão Pipoca Espiritual de Paulo Coelho, né? Que quando ele fez a viagem do Caminho de Santiago, isso lá em 1986, ele percorreu ali, o caminho foi mais importante do que quando ele chegou lá, né, Tati? É sempre o caminho, como ele nos ensina, né? Então, quando se a gente for pensar na nossa vida, né? Como a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida? A gente aprende em cada fase, na nossa fase da infância, a gente aprende na escola, a gente aprende com os nossos vizinhos, a gente aprende com todo mundo que está ao nosso redor. E no filme, ele aprende com essas pessoas, né? E ele vai descobrindo pessoas novas. Então é interessante porque daí ele conhece um senhor, né? Que o senhor nem fala com ele, mas eles encontram uma forma de se comunicar através de um bloco de notas e eles vão se conhecendo. Então, existem coisas novas que vão surgindo ali na vida dele, ele vai aprendendo a lidar com essas pessoas, ele descobre um novo amigo com isso, né? Mas também descobre a mentira, porque ele acaba mentindo para a mãe, mentindo para a avó, né? Então, algumas coisas vão trazendo consequências para ele do esconder informação, do esconder o que está sentindo, até o momento em que ele explode, até o momento em que ele necessita falar, que ele necessita gritar, que ele necessita colocar para fora o que ele está sentindo. Né? Então, existem muitas descobertas aí ao longo da jornada, que é uma descoberta de fora para dentro, porque aí ele vai descobrindo a sociedade, descobrindo as pessoas, descobrindo as coisas que estão ao seu redor, mas também existe uma descoberta interna para ele ali muito grande, né? Os sentimentos misturados, aquela culpa, a perda, ter que lidar com aquilo, tem que ir para a escola, ele não quer mais ir para a escola, ele quer fazer outras coisas, ele quer fugir de onde ele está, ele quer fugir de si mesmo, né? A gente já viveu essa situação, quem já passou por um trauma muito forte, alguma coisa assim, a gente quer sair da gente, a gente quer sumir da gente, a gente não quer mais viver aquilo, né? Então, imagina para um adulto isso é difícil, para a criança é muito pior, porque ela ainda nem entende ainda os seus sentimentos, ainda não tem todo o seu caráter formado, toda a complexidade do corpo não está ali formada, o seu psicológico ainda não está completo, então, para a criança ela é muito pior. E aí, os adultos têm dificuldade de lidar com essas dificuldades da criança, né? E a criança tem dificuldade para expor o que ela está sentindo. E daí tudo isso é demonstrado através da raiva. Olha a importância da raiva. Tem gente que fala, não, porque não pode sentir a raiva. Não, a gente pode sentir a raiva, a gente deve sentir a raiva. Porque é uma emoção primária que todos nós temos. E aí, através dessa raiva, que ele consegue demonstrar o que está acontecendo com ele. E é através desse sentimento que ele consegue se aproximar da mãe. Né? Então, o filme ele é muito bonito, ele é muito complexo em muitas instâncias, né? A questão dos avós, a questão dele sair pela rua, né? Dos medos que ele tem. É interessante porque ele leva um kit com ele quando ele sai de casa, e ele leva um pandeirinho, né? E daí fala, né, por que ele leva isso? Porque ele tem medo, então os lugares que ele tem medo, ele toca aquilo porque aquilo acalma ele e faz com que ele tenha menos insegurança. Então, para passar em determinados lugares escuros, ele vai tocando aquele instrumento, né? Não sei se é pandeiro que chama, mas é como se fosse.
né? E ele vai tocando o instrumentinho ali. Então, olha só os artifícios. Ele mesmo já encontrou uma maneira de controlar esse sentimento através de um instrumento. Olha só como nós, os nossos instintos, as nossas intuições, nós somos muito perfeitos, né? Então, a gente acaba descobrindo artifícios, mesmo quando crianças, né? O que, que a gente pode fazer para combater esse sentimento? Nós temos, e isso é muito importante dizer, Deus deu para todo mundo todas essas ferramentas. Todos nós temos essas ferramentas dentro de nós. Só que a gente precisa aprender a usar. A gente precisa entender como elas funcionam e a gente precisa aprender a usar essas ferramentas no momento preciso, né? Então, ele usa esse kit dele, né? Cada vez que ele precisa. E essa do pandeirinho ali, do chacoalhinho, né? Que ele usa, é muito interessante, porque é onde ele combate o medo dele. Né? O que, que você utiliza para combater seu medo? Né? Coloca aqui para a gente no chat. Né? O que, que você utiliza para combater, né, essas suas inseguranças? Quais são os seus artifícios? Isso é muito interessante a gente refletir. E ele é só uma criança. Então, quando ele consegue, gente, é muito legal assistir o filme, porque sim, ele consegue entender a questão da chave, ele consegue entender a questão das pessoas, do caminho que ele percorreu, né, ver a importância dele ter passado por tudo isso, né, não isenta a dor. A dor continua ali, a perda aconteceu, né, foi traumático, foi muito traumático para muita gente, mesmo para quem não estava nem perto, nem passou por ninguém conhecido, nem nada, né, mas fez com que ele conseguisse um auxílio emocional depois dessa fase pior do luto, né? Porque o luto pode durar muito tempo e para cada pessoa é algo diferente, né? É um filme muito emocionante, né? É um filme gostoso de assistir, mas ele é um filme emocionante, ele vai mexer ali com os nossos sentimentos, vários pontos do filme eu chorei, né, por vários momentos distintos que ele vai passando, e também pela participação da Viola Davis, vocês vão assistir, vocês vão ver o personagem dela, né, do que acontece com ela e tudo mais, aí também um outro episódio à parte, que a gente também se emociona e tudo mais, que no caso dela é algo amoroso e tal, e envolve uma série de questões ali, e a gente acaba se apegando também a esse personagem. Mas a gente falou do filme tão forte e tão perto, um filme com Tom Hanks, Sandra Bullock e Viola Davis. Vale a pena assistir se você não assistiu, e se você assistiu, deixa aqui os seus comentários pra gente, porque a gente quer muito saber a sua opinião também. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vai lá no nosso canal, no canal do YouTube Tatiana Benites, que tem muita coisa para vocês lá. Se inscreve no canal, porque semana que vem a gente volta na sexta-feira para falar de um novo filme ou uma nova série, animação. Aí manda sugestão pra gente, manda sugestão que a gente vai falar. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.